Linkando o Negócio hoje está aqui nesse jardim maravilhoso com a Ana Lara. Obrigada, Ana Lara, por nos receber na sua casa. Muito obrigada, obrigada a todos que estão aqui nos assistindo. Estou muito feliz em que a Cléo esteja aqui no meu jardim. Nossa, maravilhoso esse jardim. Você fez o Feng Shui aqui, Ana Lara? Eu não sou especialista em jardins, mas vocês podem notar que ele é muito harmonioso, né? Ele tem uma certa simetria, tem tudo que precisa num jardim, a sinuosidade, os caminhos sinuosos e tudo. Então eu pensei em tudo isso quando eu fiz o Feng Shui. E hoje nós vamos falar, adivinha sobre o quê? Feng Shui. Essa coisa maravilhosa que a gente adora falar, né, Ana Lara? Ah, é verdade, a gente adora. A Cléo vai falar de Feng Shui de personalidades, então eu vou dar uma de entrevistadoras, vamos fazer um bate-bola bem legal sobre o Feng Shui, para que vocês assim tenham mais conhecimento, conheçam mais a ferramenta. Ela como dizem agora, bem moderna, ela é quântica, né? Então, isso, é verdade, né? Maravilhosa, transformadora, né? Você sabe que muitas vezes eu trabalho com cortinas e persianas e às vezes eu vou vender uma cortina e começo a falar, que ano que você nasceu? Aí eu já identifico, né? E isso me ajuda em relação a se a pessoa gosta mais de uma cor clara ou de uma cor escura, e acaba que a gente se envolve com a personalidade da família toda e acaba falando sobre a família toda, mesmo sem conhecer ninguém, né? E as pessoas se surpreendem muito. É muito bacana, é muito transformador essa ferramenta. Realmente, o Feng Shui, quando ele entra numa casa para transformar, realmente mudar a realidade da vida das pessoas, parece mentira, parece milagre, mas não é. É Feng Shui, é uma ciência, uma arte ciência chinesa muito antiga, tá certo? Que foi totalmente testada, porque antigamente eles não tinham o que a gente tem hoje, então eles tinham que plantar uma árvore, esperar ela crescer, para ver o que ela acontecia, né? Que se ela estivesse perto da porta, perto da casa. Então ela era muito empírica. E depois ela foi se construindo durante 5.000 anos. Então e hoje em dia nós temos no Feng Shui de casa, né, Ana Lara, umas soluções muito atualizadas para neutralizar as energias negativas, né? Não precisa mais ficar naquele formato tradicional, com aqueles símbolos muito chinês, assim, né? Na realidade a gente tem que desmistificar o Feng Shui, né, Cleo? Porque hoje em dia tem muitas pessoas que penduram vários cristais e vários elementos, várias coisas, e Feng Shui não é isso. Não é uma loja, a sua casa não se torna uma loja de penduricalhos, cheio de coisas, não é isso. Tudo vermelho. Tudo vermelho, a gente olha e fala, nossa, assusta até. Não, de jeito nenhum. Que a pessoa entra, vai notar aquele clima gostoso, aquela coisa, mas ela não vai entender o que, ela não vai saber. Só quem conhece o Feng Shui que vai saber que ele foi aplicado ali. Ele fica assim muito sutil e desmistificado. Ele não é místico, não é uma reza, não é uma oração, não é nada disso. É ciência. Exatamente. E tem técnica para se aplicar isso do jeito correto. Então não é falar, faz assim, faz assado, pendura aqui, pendura ali. Não, existe todo um estudo para fazer isso com qualidade. Então você quer dizer que não adianta eu pendurar um espelho na porta da minha casa que não vai resolver? Então, ele tem que ter intenção, ele tem que ter direcionamento e ele tem que saber para que você está colocando aquele espelho. Tá. Né? O espelho é um dinamizador de energia, então o espelho vai fazer com que a energia fique dinâmica. E digamos que seja um lugar de relaxamento, um quarto, um espelho não vai te deixar dormir. E aí você vai falar, por que eu não durmo? Por que eu não durmo? Porque tá lá o espelho. Então ele dinamiza, a energia fica muito dinamizada. E no quarto a gente precisa de paz, precisa de sossego. Então tem lugares muito bons para colocar um espelho e tem lugares não bons para colocar um espelho. Eu vejo assim muitos apartamentos que às vezes a pessoa quer colocar um espelho lá na sala, né? Aí ela esquece que quando a sala, você está na sala, mas o espelho está refletindo a sua área de serviço, né? Isso é ruim?
Depende do que ele reflete, depende do que ele, da intenção, né? Então, por exemplo, mostrar uma área de serviço de repente não é interessante. Então, talvez não seja a posição mais adequada. Normalmente a gente usa o espelho para rebater alguma energia negativa. Mas o espelho não é inteligente. Ele não é inteligente. Então, ele rebate o bom e o ruim. Então você tem que fazer uma análise muito boa para saber, coloco ou não coloco, porque pode tudo que é bom ir embora também. Nossa, eu acho isso maravilhoso. Eu tinha essa impressão e bacana você confirmar isso, viu, Ana Lara? Porque se ele reflete, né, não é inteligente, ele vai refletir o bom e o ruim. Você pode perder energias boas também. Exatamente. Você pode dispensar energias boas que você poderia estar aproveitando. Por quê? Porque ele dispensou, ele não é um ser com conhecimento. Quem dá o conhecimento somos nós que estamos por detrás disso, né? E isso é que sim que faz a diferença de você saber o lugar. Então, se por exemplo você tem uma energia realmente negativa vindo daquele lugar que você sabe que alguma coisa assim não está boa, que não está ruim, você pode colocar um espelho por um período, porque você pode colocar, tirar, ver como é que fica, você faz experiência, como é que fica a vida das pessoas, porque às vezes a pessoa quer muito uma coisa, e às vezes o querer muito dela faz com que você faça e depois ela verifica que aquele querer dela não era o adequado, e você explica e a pessoa, não, mas eu preciso tal, e você faz e não é o adequado. Então a gente faz experiência sim, né? A gente também mostra isso para a pessoa, para que ela entenda de uma forma, às vezes, de uma forma mais expressiva, de uma forma mais efetiva. Efetiva. Exatamente. Muito bem. Maravilha. Feng Shui, gente, é muito importante você fazer todo um estudo da planta, né? E aí tem uma periodicidade, né, Ana Lara, para poder você refazer isso, como que funciona? Olha, se você não mexer em nada, se você não mexer na decoração, se você não mexer nos móveis, se você não trocar suas portas de lugar, ele continua valendo pro resto da sua vida. Ah, é? Existem técnicas que são mais avançadas, que existem técnicas das estrelas voadoras, por exemplo, que elas mudam a cada 20 anos, né? A cada 20 anos elas mudam de lugar e você tem que refazer, tá certo? E se você fez alguma mudança radical na decoração, se você fez alguma mudança radical nos cômodos, se você trocou de lugar determinadas coisas e tudo, aí tem que refazer o Feng Shui, porque aí ele já não se aplica mais naquela configuração que foi feita. E também às vezes muda a família, né? Porque sai uma pessoa ou entra uma outra pessoa. Exatamente. Então, e depende do uso do cômodo, certo? Tá? Então é diferente o uso do cômodo para um quarto de dormir, para um escritório, para uma cozinha, não é a mesma coisa. Então a gente, apesar de a planta mostrar que ali tem sucesso, tem prosperidade, a gente pode trabalhar de várias formas dependendo do que é o cômodo. Então se você tem o Feng Shui na sua casa e agora nessa época de pandemia você foi obrigada a criar um home office, então aí você vai adaptar o home office para que ele seja funcional, mas que atenda ao Feng Shui. Então para isso existe a criatividade, se for aliada a um designer como eu sou, então eu vou aliar a criatividade do designer com a técnica do Feng Shui para que você consiga usar o espaço otimizado da melhor forma possível e usar os benefícios do Feng Shui. Isso faz toda a diferença, né? Porque afinal de contas as pessoas se descobriram trabalhando em casa. Tem muitas empresas que adotaram isso como uma prática para sempre, né? E a gente precisa adaptar a nossa vida, né? Que tinha um formato para esse novo formato. Exatamente, totalmente adaptável. Às vezes poucas alterações, poucas coisas, mas não é uma coisa assim, não é um fast food, não é pintura espelhinho em toda a casa, faça isso que está nas revistas, é uma coisa muito personalizada para cada casa. Aí você fala assim, nossa, nesse prédio todos os apartamentos são iguais, o Feng Shui é igual? Claro que não. Se você vai numa casa de um jeito, se você vai em outra casa de um jeito, num apartamento é de um jeito, no outro é de outro jeito, e é o mesmo apartamento, está virado para o mesmo lado, mas moram outras pessoas com outras necessidades, com outra vida, com outra energia. Exatamente, que a gente faz adaptações para aquela vida, para aquela necessidade, para aquela energia.
Bacana. Muito bem. Gente, vamos usar o Feng Shui aí para deixar nossa casa harmoniosa, né? Afinal de contas, hoje em dia já temos tantos desafios, a gente tem que, pelo menos em casa, se sentir bem, confortável, à vontade, né? Produtivo, né? Sempre com pensamento positivo, né? Desse jeito, a gente cuidando da gente, cada um cuidando de si, nós seremos um problema menos para o mundo e todos seremos felizes. Isso é o que a gente busca todo dia, né? É ser feliz e ajudar as pessoas a serem mais felizes também. Isso mesmo, né? Isso mesmo. E aí nós vamos falar de Feng Shui de personalidade agora. Eu gostaria que você explicasse um pouco mais pra galera qual que é o Feng Shui da personalidade. Ele funciona com 5 elementos, como é que esses elementos se relacionam. Agora eu virei entrevistadora. Como é que esses elementos se relacionam? Vamos dar um exemplo de alguma coisa, quem é metal, quem é madeira, para o pessoal ficar conhecendo um pouquinho mais. Bacana. Bom, o Feng Shui é o mesmo, né? Só que, assim, quando você nasce sob um animal do horóscopo chinês e um elemento da natureza. Esse elemento da natureza vai te trazer uma característica de comportamento que vai combinar com outra pessoa ou não. Eventualmente, né, você tem elementos que são desafiadores, né? O fogo derrete o metal, então precisa de colocar ali o elemento terra para harmonizar. Madeira, gente, é a evolução do ser humano. É aquela pessoa que precisa de um espaço para ela não gosta que entre na intimidade dela sem a permissão, ela é uma pessoa delicada, de bom gosto, entendeu? A madeira é uma pessoa que de vez em quando precisa ter uns minutos para ela recuperar os pensamentos, harmonizar as ideias dela, então é uma pessoa delicada, né? E o metal? O metal é uma pessoa dura. Eu sou metal, mas eu não sou dura, eu sou dura. Será que nós somos? O poder de metal, gente, é que a gente enverga, mas não quebra, entendeu? Então, o que acontece? O metal, ele tá muito focado no objetivo, ele vai no objetivo direto, e aí ele acaba esquecendo os detalhes, o por favor, o obrigado. Então, imagina só, o metal com a madeira. Né? É difícil. Metal corta madeira, não é isso? Metal corta madeira. Então corta no olhar. Então é aquela situação em que você chega num lugar e aí a pessoa vira e fala, não fui com a sua cara. Por quê? Não fiz nada, nem abri a boca e mesmo assim agredi alguém, né? Então é assim, eventualmente você pode se deparar com uma situação dessa e você não sabe por quê. E se você for fazer uma pesquisa, pode ser que você descubra que existe um problema de comunicação em função de você representar um elemento que não combina com aquela outra pessoa. Tá, eu sou metal, meu filho é madeira, porque você já viu. Como é que eu deveria trabalhar com isso? Então, entre madeira e metal, nós precisamos trabalhar o elemento água, que é representado por coisas sem forma definida, a cor preta ou a cor azul. Então, aonde vocês se relacionam, você poderia em uma parede, por exemplo, pintar de azul, ou qualquer tom de azul, né, que lembra a água, colocar um quadro sem forma definida. Mas aí você vai conflitar com o Feng Shui que eu posso fazer de uma casa. Como que a gente pode usar em roupa? Sim, pode usar em roupa. Pode usar em roupa. Talvez seja mais interessante, porque se naquele lugar da casa for sucesso, eu vou ter que pôr o vermelho. Se pôr o azul, não tem sucesso. A gente tem que harmonizar com um elemento, talvez em roupas, talvez em algum objeto. Sim, né? Mas se você não puder pintar de azul, você pode colocar um quadro na cor do ambiente, mas sem forma definida. Tá. Porque isso já também lembra água, né? Essa sinuosidade lembra água, então também vai estar trabalhando. Esse elemento água vai estar representando. E aí, em algum momento em que você tiver que fazer uma conversa séria, né, com essa pessoa que é de madeira, se você usar preto, você vai ficar mais maleável e ele vai ficar mais acessível. Ótima dica, muito boa dica, porque aí tá, você vai para uma conversa com uma pessoa que você já sabe
Qual que é? Por exemplo, você vai numa entrevista de emprego, ou você vai conversar com seu chefe, você sabe o que ele é. Exatamente. Então você já vai ter uma conversa difícil com ele, você já vai com uma corzinha que facilita, né? Com certeza. E aí outra coisa, né? Porque você sabe, Madeira adora ser chefe, gente. Madeira nasceu para ser chefe, entendeu? Então ele, normalmente, chefe é Madeira. E aí, o que acontece? Você tem eu sou metal. Eu tive muitos problemas com chefes, né? Porque meus chefes eram todos Madeira. E, enfim, eu ia lá e pedia por favor e mesmo assim não dava certo. Se você já soubesse, você ia com a cor, né? Exatamente. Então, o que a gente tem que fazer nessa hora? Falar mais baixo, mais devagar, com um olhar mais suave. Tem que ser, coraçãozinho assim no olhar. Tem que ter todo um preparo para você lidar com essa pessoa. Porque é uma pessoa muito sensível mesmo. E o jeito de você olhar, você já agride ela. Olha, tá vendo? Como é que a gente vai adivinhar isso? Você vai publicar uma tabela com todas os... Você vai fazer uma consultoria? Como é que a gente vai descobrir? Existe uma tabela, né, na internet, você pode puxar lá o seu ano de nascimento e lá tá escrito o animal que você representa e o elemento da natureza que te representa. É também. Mesmo? Que maravilha. Fácil assim? Então, fácil assim. É fácil de descobrir, então. Super fácil. Ah. Agora, por exemplo, se você for uma mãe de água e o filho é de fogo, a água apaga o fogo e evapora. Então é muito comum que essa mãe, ela bata no filho e depois ela chora, ela se desespera. Né? Porque desceu o braço. Porque o que acontece? Fogo, ele tem uma habilidade assim de fazer várias coisas ao mesmo tempo. É uma pessoa que consegue mudar o mindset, né, rapidamente. Se de repente tem um problema muito sério, ele consegue mudar a forma de pensar e parte para outro assunto, né? E isso também implica em ele, às vezes, perder o foco das coisas. Ele é muito instável, o fogo, né? Ele se consome muito depressa, não é isso? Acontece também. Então, se ele tiver muito no elemento fogo, a gente pode trabalhar outros elementos que dê um foco mais para ele, né? Por exemplo, nesse caso, se a pessoa está como fogo, perdendo foco, a gente pode trabalhar a madeira. Interessante. Aí você põe um elemento que equilibra. Aí você usa aquele ciclo que eu uso, né? O ciclo construtivo. Sim. E o ciclo de controle. Isso, exatamente. Então, onde a gente controla e onde a gente favorece, tem vários assim, onde às vezes exalta aquela personalidade quando você precisa exaltar, ou você controla quando você precisa controlar. No caso da madeira, por exemplo, que todos os elementos do Feng Shui têm um positivo e um negativo, né? No caso da madeira, se tiverem num relacionamento duas pessoas de madeira, eles podem entrar num ciclo negativo, que é de dizer o seguinte: nós somos perfeitos e nos bastamos, não precisamos de mais ninguém. Isso pode acontecer, né? E aí a gente tem que trabalhar outros elementos, outras cores, para poder ter uma harmonização. Porque, na verdade, nesse tipo de perfil, né, a gente já está falando com uma pessoa que, além de estar trabalhando só o elemento dela, ela está trabalhando um lado infantil dela. Exatamente. Né? E aí é uma coisa negativa. Então quem quiser saber mais sobre isso, pode nos consultar. Sim. Não é verdade? Exatamente. A gente pode dar consultoria, a gente pode ajudar as pessoas a fazerem diferente. A gente vai fazer outros vídeos falando um pouco mais de Feng Shui, eu vou falar um pouco mais, vou mostrar umas tabelas, como vocês podem usar os elementos e como vocês podem trabalhar um pouco mais, como colocar a planta baixa numa casa e tudo mais. Eu vou ensinar, vou dar algumas dicas para vocês, para realmente o Feng Shui começar a ser disseminado e tudo mais. Eu acho importante as pessoas saberem determinadas coisas, eu acho. Maravilha. Eu acho, principalmente assim, no meu caso, como eu praticamente decorei a tabela, né? Aí quando a pessoa fala, eu sou de 89, é terra. Então, terra é uma pessoa que só faz as coisas quando tem certeza. Então, assim, isso é uma orientação muito bacana quando você vai lidar com a pessoa, porque você começa a entender como ela funciona e qual que é a melhor forma de comunicação com ela. Exatamente. No caso da Cleo, vai vender cortinas, tapetes e papel de parede.
Obrigada, Cléo. Adorei conversar com você. Adorei mandar umas mensagens para o povo e deixar o povo mais consciente. Vai ser muito bom se a gente puder dar continuidade. Lembrando que nós cuidando da nossa casa, né, a gente vira um oceano, um oásis de paz, e isso reflete em todo o resto, né, Ana Lara? Com certeza, né, meu amor? É isso aí. Linkando negócios, trazendo sempre novidades para você ter uma casa mais bonita e você ser mais feliz.